Oi, vamos dar continuidade no direito processual civil, falando dos artigos 162 a 165, falando dos atos do juiz, tá? Bom, os atos do juiz são as sentenças, as decisões interlocutórias, os despachos de expediente, conforme conceituam aí os artigos 162 a 165 do CPC, que a gente vai começar falando agora. Aqui a gente sempre fala a lei crua e a gente faz um comentário logo em seguida, que seja pertinente à lei. Artigo 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas no artigo 267 e 269 desta lei. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Questão incidente é um fato que sobrevém. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz, quando necessário. Uma observação: a redação desse parágrafo foi acrescida pela Lei 8.952 de 94, com o propósito de acelerar o andamento do processo. Bom, o que aconteceu? O escrivão e os serventuários, eles já não precisarão despachar previamente com os juízes para tomarem tais providências, é automático. Assim, os escrivães devem celeremente juntar documentos e petições e dar vista obrigatória às partes, que devam se manifestar nos autos. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais. A gente vai falar a respeito. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdão serão redigidos, datados e assinados pelos juízes quando forem proferidos verbalmente. O taquígrafo ou datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. E parágrafo único. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Uma observação: a assinatura eletrônica deve possibilitar, deixa eu separar aqui, a identificação inequívoca do juiz signatário, tá? O juiz signatário é aquele que assina ou subscreve um documento. Bom, cabe lembrar que a assinatura eletrônica passa a ser admitida para viabilizar aí o processo eletrônico, ou seja, o processo sem autuação em papel. O que acontece? A assinatura eletrônica ela deve possibilitar uma identificação inequívoca, né, do juiz signatário, com base em certificado digital emitido por autoridade certificadora e credenciada na forma da lei específica ou mediante cadastro de juízes, né, no Poder Judiciário. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto do artigo 458. As demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso. Vamos falar aí. Atos que o juiz pode praticar num processo. Ele pratica sentença, decisões interlocutórias, despachos de expediente, tá? Eu quero lembrar, para a gente ter uma atenção, que juiz singular de primeira instância é aquele que primeiro julga o caso. Juiz de segunda instância, ou seja, tribunal já em grau de recurso, não há um único juiz, são vários juízes aí. Então, o que a gente tem para falar aí? É interessante saber, né? Isso que eu já falei, de sentenças, decisões interlocutórias e despachos de expediente. Veja que a sentença é a peça final do processo.
Com ela, o juiz termina o processo dizendo qual o direito das partes naquele caso. E se houver alguma irregularidade que impede a própria ação, pode até acabar o processo, sem dizer quem tem razão e sem julgamento de mérito. Tem que ter muita atenção para um detalhe, né? O juiz singular de primeira instância, aquele que primeiro julga o caso, sentencia, chama sentença, né? Porque é a peça com qual o juiz diz que sentiu o processo, mas quando a decisão é de segunda instância, ou seja, do tribunal, já em grau de recurso, não há um único juiz sentindo o processo. São vários juízes e cada um sente de forma que quiser, né? Então, a gente pergunta, qual prevalecerá? Vai prevalecer o que a maioria sentir. Então, os juízes dos tribunais fazem um verdadeiro acordo, né? Valerá o que a maioria sentir. E por ser um acordo, a sentença dos tribunais, ela não tem esse nome à toa, ela se chama acórdão, que é uma palavra que já foi vista aí no parágrafo 163. Só lembrando que o 163 recebe denominação de acórdão, o julgamento proferido pelos tribunais. Então, acórdão, tá? É um substantivo que significa fazer acordo, né, na língua portuguesa. Então, é importante atentar à obrigatoriedade que todo acórdão conterá, ok? Falando de decisões interlocutórias, que é o 2 aí, tá? O juiz resolve as pendências que surgem no meio do próprio processo. Por exemplo, se uma parte alega que a outra não é quem tem o direito e, portanto, não pode mover a ação, o juiz resolverá essa questão com uma decisão interlocutória. E despachos? Despachos, aqui ó, o 3, despachos de expediente. São aqueles com os quais o juiz vai empurrando adiante o processo. Ou seja, manda citar o réu ou manda intimar uma testemunha, ou manda juntar uma petição no processo, ou defere a expedição de certidão para alguém, etc. Por final, observa que o juiz ele não é um árbitro, porque o árbitro ele impõe coisas até às vezes como capricho, sem nenhuma explicação e sem necessidade de fundamentar, mas o juiz sentencia, tá? Ele sentencia, é a parte final, né? Ele decide, deve fazê-lo por razões objetivas, com fundamentação, para que todos possam conferir se está certo ou errado, conforme a lei ou contrário a ela. Por isso, todas as decisões devem ser fundamentadas, ou seja, declaradas as razões pelas quais o juiz chegou àquela conclusão final. Sentença sem fundamento é sentença nula. Ok? No próximo vídeo a gente vai estar falando dos atos do escrivão, ok? Muito obrigada.